Cara, quando a gente começou, eu sei que sempre tu começa com a mesma pergunta, né? É, Que é. tu ia Eu ia começar fazer ali. como que a música chegou ao Fabinho Vargas. Cara, eu sempre falo que eu me tornei músico muito mais por necessidade do que por talento. Por Olha aí, quê? velho. Cara, porque o que acontece? Cara, eu, o Alex e o Lê, nós somos uma família muito pobre, né, cara? Meu pai era eletricista e minha mãe empregada doméstica. E nós morávamos, quando eu era criança, a gente morava com meu avô, e quando eu tinha 9 anos, a gente foi morar numa casa que meu avô deu pra minha mãe, que era uma casinha de 5x5 de madeira, tinha um pouquinho maior do que o teu estúdio aqui. Aqui é 5x3. A nossa casa era 5x5. Olha aí. Uma casinha de madeira, com uma casa com um banheirinho de madeira lá no fundo. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Ruazinha de chão batido na frente. E meu pai tocava violão. Meu pai era um músico amador, ele era eletricista, mas meu pai gostava de moda de viola, cara. Meu pai gostava de Tonico Tinoco, Zilo e Zalo, Zico e Zeca. Esses eram os caras que meu pai gostava de ouvir. Sim. E aí, de noite, como não tinha luz elétrica, 6 horas, 5h30 anoitecia, meu pai tocava violão com a gente. E aí eu comecei a aprender a tocar violão assim, com o pai. E aí, cara, ensinei as primeiras notas. Aí eu ajudei a ensinar as primeiras notas pro Alex, o pai ensinando pro Alex ali. E aí nós tínhamos 2 duplas sertanejas de noite. Que era eu e o meu pai, o Alex e o Lê. E aí nós abriu o peito. Minha mãe Sim. fazendo tricô ali e tal. Sim. E nós abriu o peito. E, cara, eu sempre brinco, né, que a gente ficava até altas horas tocando, tipo até 8 horas da noite. Porque começava às 6, né, cara? Sim, normal. Chegava às 8, vamos dormir, né? E aí, cara, nesse período, né, a gente aprendeu música ali com meu pai e tal. E eu, desde pequeno, eu sempre fui um empreendedor. Eu sempre fui um piá, assim, que olhou e disse, cara, como é que eu posso fazer disso algo pra mim produzir? Algo pra mim. E, pô, nós éramos numa condição, né, de muita pobreza e tal. Sim. E um dia, o meu pai e minha mãe nos levaram num baile no Estância da Amizade, lá em São Leopoldo. Distância. Um baile com os Cobras do Teclado. Ah, os Cobras. É, Micharia. exatamente. O meu pai trabalhava numa empresa lá elétrica. Até faleceu o Afonso Andrade, o tio Afonso, que era o patrão do meu pai. E ele convidou meu pai e minha mãe pra ir. Ele era patrão ou vice-patrão do CTG, uma coisa assim. Parece que deu um ingresso, deu um convite do jantar pro meu pai. E aí fomos nós 3, com o pai e a mãe. E, cara, e daí nós já tocávamos violãozinho ali e tal, e nós, pá, ficando... Cara, eu olhei, que era com 2 gaitas. Me lembro como se fosse hoje. Os caras tocando e eu digo, tchê. Olhei aquele baile lotado. Eu falei, bah, mas eu também sei tocar violão. Olha a minha cabeça. Eu devia ter, cara, lá sei eu, uns 12 anos, eu acho. Bah. Eu olhei e digo, tchê, mas dá pra ganhar dinheiro com esse negócio? Pá, mas eu também sei tocar violão. Nós podíamos também ter um conjunto. E aí nós podemos ajudar lá em casa com o troco. E aí botei na cabeça que eu ia ser músico pra poder ajudar em casa.